Nós estamos para juntos adorarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Nós vamos orar nesse momento, nós vamos agradecer a Deus por aqui estarmos. Vamos também orar por algumas vidas. A irmã Cristina não está vindo nos cultos porque ela está com sinusite, não é isso, que passou, e a Nicole está com sarampo. Então que Deus possa. É isso, né? É isso, né? Nicole pensando. É isso. Os irmãos me passam informações, eu só anuncio que não é nada. Então vamos orar, irmãos, por pela vida das nossas irmãs, que Deus possa restaurar a saúde delas, né? Mas que nós estamos para juntos adorar a Deus. Hoje vamos conversar a última mensagem da parábola do filho pródigo, né? Já vimos duas mensagens sobre essa parábola: desprezo, sem valor, e hoje vamos ver a chave de toda essa parábola, que é o Pai incomparável, o Pai incondicional, o Pai único. Esse é o título da mensagem: o Pai incomparável. Vamos orar nesse momento, agradecer a Deus por aqui estarmos, pela semana que passamos e pela semana que iremos iniciar na presença do nosso Deus. Curva as suas cabeças, ore ao Senhor comigo conosco nesse momento. Pai, grande e poderoso é o Senhor, único, absoluto, soberano, exaltado é o teu santo e poderoso nome. O único Deus que conhece todas as coisas, pois é onisciente, onipresente e onipotente. O único Deus que é eterno, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Colocamos em suas mãos, ó Rei dos Reis, ó Senhor dos Senhores, todas as famílias da tua igreja, os amigos, os visitantes, aqueles que estão sempre junto conosco, ó Deus, já ouvindo a tua voz, já se rendendo aos teus pés. Grande e poderoso Deus, colocamos em suas mãos também nossos irmãos e irmãs que por algum motivo, ó Deus, não vão poder estar nessa noite, como é o caso da tua serva Cristina e a Nicole, ó Deus. Ambas estão enfermas e precisam, ó Deus, ser restaurada a saúde para a tua honra e para a tua glória. Toma elas em suas mãos, que a tua mão poderosa, ó Deus, de graça, de poder, de misericórdia, cubra-os, ó Pai amado, com a tua presença, com a tua bondade, com a tua segurança e com a tua soberania. Grande Deus, nós te agradecemos. Grande Deus, nós te louvamos, nós entregamos em suas mãos esse início de semana, mas também agradecendo ao Senhor pela semana que passamos. Semana essa que foi guardada pelo Senhor, semana essa que podemos cultuar o Senhor na igreja e na praça, aonde ali chegamos ontem, Deus. Eu tenho certeza que aonde a nossa voz alcançou, a tua palavra, Deus, a semente da tua palavra foi plantada, e que essa semente venha germinar, Deus, para a tua honra e para a tua glória. Nós estamos aqui, ó Deus, para cumprir o teu ritmo de anunciar as boas novas do Senhor. A ação, ó Deus, da conversão, da transformação está em suas poderosas mãos. Nós cremos no agir do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, receba nessa noite mais uma vez a nossa adoração. O Senhor conhece cada coração, cada vida que aqui se faz presente, cada família que aqui está nessa noite. Sabe as nossas intenções, sabe as ações das nossas vidas. E, ó Deus, se aqui estamos, ó Deus, queremos ser ministrados pelo Senhor. Que nenhum de nós, do mais novo ao mais velho, Deus, nenhum de nós venha voltar para as nossas lares, da mesma forma que de lá saímos. Pois se nós voltarmos do mesmo modo, ó Deus, não teve tanta importância assim. Mas queremos voltar renovados, fortalecidos pelo Senhor. Queremos voltar para os nossos lares, ó Deus, repletos da bondade do Senhor,
repletos, ó Deus, quebrantados, Senhor, repletos do teu mover, ó Espírito Santo, agindo em nós, transformando as nossas vidas de glória em glória, dia a dia, minuto a minuto. Por esse motivo, nós necessitamos do Senhor. Haja com liberdade nessa noite, com poder e graça, trazendo libertação, cura e renovo. Mostre para cada um de nós a mensagem do Pai incomparável, do amor extraordinário de Deus para cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Lá em Provérbios capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Desbença a mensagem do Senhor para mim e para você nessa noite. Provérbios 3, verso 1 e verso 2. Diz bem assim: Filho meu, não te esqueça da minha instrução, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te darão loucuras nos dias e anos de vida e paz. A versão corrigida fiel fala bem assim: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Amém, meus amados irmãos? Não se esqueça da palavra do Senhor, não se esqueça do mandamento do Senhor, não nos esquecemos das instruções de Deus para mim e para você. Lá em Efésios ainda, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 14. Efésios 1, verso 3 até o verso 14. Olha, depois eu estou cantando uma coisa. Efésios 3, verso 1, Efésios 1, verso 3 até o verso 14. Eu iria ler os versos ímpares, e a igreja, mesmo assentada, mas reverente à paz de Deus, irão ler todos juntos os versos pares. Pense a palavra de Deus. Bendito Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Descobrimos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a pregar a Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e que nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Glória a Deus, o qual é o penhor da sua herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Amém, meus amados? Bendito é o nosso Deus. Mesmo sendo falhos e pecadores, Deus nos concedeu a graça de sermos chamados filhos de Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor.
e Salvador. Vamos cantar algumas canções. E durante as canções, você que veio preparado para dedicar ao Senhor os dízimos e as ofertas, assim poderão fazer. Vamos adorar o Senhor com intensidade, com sinceridade, como Ele merece. Hino 417, glória a você, que segurança.
Amém, irmãos? Tem umas falhinhas aqui, eu fui falhando, mas nós vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus por esse momento. Queria pedir a Cristiane que orasse, agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Grandioso Deus, Pai, nós queremos te louvar, Deus, agradecer o teu santo nome, Paizinho. Obrigado por mais este momento, obrigado por mais esse dia, obrigado pelo teu amor e sustento, Pai. Em nome de Jesus, quero agradecer e colocar a vida de cada um, Deus, cobertor neste momento, pela entrega dos dízimos, ó Deus. O Senhor esteja abençoando cada vida, Senhor. Aqueles também que ofertaram sua própria vida, Senhor, em prol da tua obra. Em nome de Jesus, Pai, continue conosco no restante deste culto, durante o louvor, de toda a ministração, porque estamos aqui, ó Deus, somente para louvar e agradecer o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Somos povo de Deus, somos em Cristo Jesus, herdeiros da promessa. Vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. É teu povo.
O termo sinceridade é você ser aberto, você ser transparente ao Senhor. Sinceridade significa nós fazermos algo sem minimizar, sem ocultar nada. Sinceridade significa nós entregarmos aquilo que é verdadeiro, que é genuíno. E essa canção que vamos entoar agora, nós temos cantado algumas vezes na igreja, mostra isso, que a nossa vida diante de Deus tem que ser uma oferta sincera ao Senhor, uma oferta dedicada com a entrega única, sabendo que perante Ele nada podemos ocultar. É interessante que às vezes nós achamos que podemos ocultar de Deus. Tem uma canção do João Alexandre, que o nome dela é Coração de Pedra. E ela fala que Deus não habita mais em tempos feitos com mãos de homens. Deus não será jamais enclausurado nas paredes de uma religião. Deus não habita mais nos achismos humanos e nas suas ideologias. Não. O que Deus quer é um coração quebrantado. O que Deus quer é um coração sincero. O que Deus quer é uma vida rendida a Ele, comprometida com Ele, transparente perante Ele, onde Ele contempla todas as coisas. E é interessante que temos dias onde pessoas às vezes querem ocultar Deus, querem aprisionar Deus, e ninguém aprisiona Deus. Por esse motivo, faça essa canção, uma entrega à sua vida para Ele. Peça a Deus: Deus, aqui estou e quero me apresentar ao Senhor com sinceridade, com entrega, com dedicação, com comprometimento, sinceridade.
extraordinário amor de Deus por você. O extraordinário amor de Deus por mim. O extraordinário amor de Deus por nós. É interessante como nós, às vezes, falamos desse amor e não compreendemos esse amor. E não é porque, como diz algumas canções, de melhor, uma canção do Preto Branco, que eu já falei sobre ela aqui, que ninguém explica Deus, ela tem duas vertentes. Uma é a verdade, que nós não conseguimos explicar de forma plena, de forma com todas as letras, quem é Deus, o amor de Deus, isso é verdade. Mas na outra vertente, do outro lado, é até um pouco absurdo, um pouco de mentira, por qual motivo? Porque a Bíblia nos apresenta quem Deus é, e nos apresenta o extraordinário amor de Deus. Então essa música tem dois lados, um lado teológico, que sim, é verdade, nenhum ser humano na face da terra, nenhum homem que já viveu, já pisou nessa terra, e que ainda irá pisar nessa terra, se Cristo não voltar antes, ele não vai conseguir, ele não conseguiu explicar, não conseguiu mostrar com todas as letras, podemos dizer, que nós já conhecemos esse título, né? Com todos os pontos, nós não iremos conseguir explicar no campo teológico, porque Deus, ele transcende todos os conhecimentos, porque Deus, ele transcende todos os pontos teológicos e humanos, psíquicos, por aí fora vai. E é verdade, mas no compreender Deus, no conhecer Deus, isso podemos fazer. Então essa música tem dois lados, um lado verdadeiro e um lado não muito verdadeiro, podemos dizer, posso afirmar com todas as letras, um pouco de erro, de falsidade, porque sim, podemos explicar a Deus, porque sim, podemos conhecer o amor de Deus, porque sim, podemos compreender, podemos realmente viver esse extraordinário amor de Deus. A grande questão não é se nós podemos ou não podemos compreender, a grande questão é que eu quero compreender como eu acho que eu quero compreender. A grande questão do quesito humano, no contexto humano em geral, é que os homens e mulheres querem compreender Deus, querem receber esse amor de Deus dentro dos seus moldes. E aí que entra o erro, e aí que entra a crise, e aí que entra o perigo, porque o amor de Deus não é para ser vivido, não é para ser conhecido dentro do machismo, como alguns, para não falar muitos, acham que tem que ser. E esses alguns eu posso abranger para as pessoas que não conhecem Deus, para aquelas pessoas que se dizem ateus, um substantivo, um adjetivo, melhor dizendo, que não existe. Para você não crê em Deus, você tem que crer que ele não existe, então você está crendo automaticamente. É até contraditório. Mas muito mais para as pessoas que estão dentro das igrejas, os chamados, os quesitos, os títulos, as suas posses, as suas posições, as suas autoridades chamadas religiosas. E aí que entra o perigo. E é por esse motivo que o capítulo 15 de Lucas é importantíssimo para o contexto dele e para nós também hoje. Porque ele mostra esse extraordinário amor de Deus. E não como eu acho que tem que viver. E não como eu acho que tem que ser. Mas como tem que viver. Mas como Deus quer mostrar. O amor de Deus não é para ser vivido como eu quero, mas como Deus quer. O amor de Deus, ele é entregue, ele é derramado para aqueles homens e mulheres que realmente creram em Cristo Jesus. O amor de Deus pode ser visto, vivido e aprendido. É só você olhar para Cristo. É só você olhar para a cruz de Cristo. É só você olhar para o túmulo vazio de Cristo. É só você olhar para os dias de Cristo, quando ele sobe ao céu e ele fala, eu vou, mas eu volto. Cristo, o amor de Deus e o próprio Deus pode ser conhecido sim, pode ser explicado sim, pode ser vivido sim,
pode ser experimentado sim, e pode ser testemunhado sim. Pastor, eu não consigo. Tem algo errado na sua vida. Pastor, eu sou cristão há mais de 20 anos e não consigo compreender que tem algo errado na sua vida. Porque é impossível. Pastor, eu não consigo ver esse Deus que você está falando que pode ser explicado na Bíblia. É só ler, é só pedir direção de Deus, é só pedir orientação de Deus. Pastor, eu não tenho instrução, nós temos cursos aqui na igreja que podemos auxiliar você. Pastor, eu não tive um preparatório para o batismo, eu me converti, mas não tive ninguém que me preparar. Ok, mas aqui nós temos isso. Então você não tem desculpa para falar que você não conhece, não compreende esse amor de Deus. Desculpa, mas o problema é com você e a Bíblia, com você e Deus. Na verdade, o problema é com você e você mesmo. Porque a Bíblia está à disposição. Na internet, nas suas mãos. Já falei com os irmãos, eu em casa eu tenho mais de 9 versões de Bíblias diferentes. Muitas vezes eu vou fazer um sermão, um estudo, eu uso quase todas. Você encontrar as Bíblias das linguagens da Bíblia da igreja hebraica, que muitas vezes temos que vasculhar ali, bem melhor dizendo, todas as vezes. No capítulo 15 de Lucas, nós já vimos algumas coisas. Já vimos que as palavras que são inseridas ali, a ovelha perdida, a dracma perdida. Já vimos que essas duas palavras, e quanto mais a filho pródigo, ela é proferida por Cristo, ela é falada por Cristo, mediante uma indagação dos fariseus e dos mestres da lei. Porque quando Cristo estava conversando com publicanos, como Zaqueu que estamos conversando hoje na BD, Cristo estava lá ensinando eles, comendo e bebendo com publicanos e pecadores. Verso 1 do capítulo 15 de Lucas. Você pode olhar aí. E aí no capítulo verso 2, os fariseus e mestres da lei sempre à distância, olhando o mover de Deus, olhando como Cristo se movimentava. E aí, esses homens perguntam para Deus, para Cristo, bem assim: por qual motivo, Jesus? Por qual motivo, Jesus, você come com pecadores e publicanos? Por qual motivo você valoriza esses homens e essas mulheres? Por qual motivo você tem tanto apreço por essas pessoas, Jesus? E nós que somos os favoritos, e nós que somos os detentores da lei de Deus, e nós que estamos no templo de Deus todos os dias, nas igrejas todos os dias, em todas as programações, é isso que está dizendo no verso 2 do capítulo 15 de Lucas. Nós que frequentamos as igrejas diariamente, e você, Jesus, se preocupa com o publicano e o pecador e pecadores. A grande verdade é que esses fariseus e publicanos, esses fariseus e mestres da lei, esses fariseus e escribas não conheciam o amor de Deus. E aí Cristo lança mão de 3 palavras. A ovelha já começa a chocar eles. A dracma dá mais uma pancada neles. E aí Cristo vem para fechar no campo do xadrez, um checkmate em todas as pontas na vida desses homens. Versículo 1 mostra os pecadores e publicanos. Versículo 3 ao versículo 7 mostra a ovelha perdida que foi achada e festa no céu dele. O verso 2 mostra os religiosos, os fariseus e os escribas. Nos versos 8 ao verso 10 vai mostrar agora mais festa no céu, porque foi achada a pérola, a dracma perdida daquela mulher. Os versículos 11 até o verso 20, a parte A, vai mostrar o filho pródigo, o mais novo, aquele que se rebelou contra o pai, aquele que perante o pai chegou com um pai com a saúde de ferro, de aço, em pleno vigor. O filho mais novo olha para ele: você aqui, não quero mais ficar com o senhor, dá-me a minha parte da minha herança implicada. Nada cabia a ele, mas ele tem
essa arrogância de pedir, faz esse pedido santo para esse pai. Ele despreza o pai, como foi o subtema desse capítulo 15 que nós trabalhamos o primeiro filme. Ele desprezou por completo o pai e vagou e foi embora com todos os seus tesouros. E o decorrer desses versos, de 11 ao 20, a parte A, tem uma expressão agressiva. E o filho pródigo, versículo 3, versículo 4, pegou tudo que pertencia a ele, tudo que era seu. O filho pródigo mais novo pega o que era seu e sai para uma terra distante. O filho mais novo não tinha intenção de voltar para a casa do pai amoroso. O filho mais novo, a intenção dele é de desprezo. Não quero mais aceitar esse amor de Deus. Se formos olhar nos contextos históricos, se formos olhar na Bíblia e voltarmos alguns anos atrás, vamos ver que a mesma atitude desse filho pródigo foi a atitude de Adão e Eva quando eles desprezaram a ordem de Deus. Se você comer, você irá morrer. Desprezaram o conselho de Deus e cair em consequências de morte, pena de morte. Mas mais à frente, como já falamos, se você olhar mais um pouco à frente, nos versículos 25 ao versículo 30, vai ter agora o religioso, aquele filho mais velho. Talvez você se encaixa com esse nome, porque os fariseus, os mestres da lei da época de Cristo, no versículo 2, no capítulo 15, se encaixaram perfeitamente. E eu falo com toda convicção que assim como esses fariseus e mestres da lei, esses santos da época de Cristo, se encaixaram no filho pródigo mais velho, também hoje os religiosos, os falsos cristãos, os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos ministros, os falsos que se dizem sacerdotes, que se dizem apóstolos, nem existe mais, que se dizem sacerdotisas, nem existe mais. Esses homens, essas mulheres, esses homens que têm esses títulos se encaixam perfeitamente, porque o filho mais velho ficou dentro da casa do pai. Mas se você olhar para o versículo 25 até o 30, você vai ver que esse filho não conhecia o pai, o amor, a bondade, a proteção, o cuidado, o amparo, o socorro, a presença. O filho mais velho que ficou, que viu o irmão ir embora, e o pai caindo de saudades, que com certeza via o pai esperar a volta do filho mais novo todos os dias. Esse filho mais velho, ele por completo não valoriza, sem valor para o pai. Foi o segundo subtema que nós trabalhamos. E hoje em dia, muitas pessoas, aí eu vou para os religiosos, muitas pessoas que se dizem cristãs, se dizem salvas, como os fariseus e escribas, se dizem conhecedores de Deus, como os fariseus e escribas, se dizem conhecer o amor de Deus, como os fariseus e escribas, vivem hoje dentro das igrejas, muito longe de Deus. O filho mais velho vivia dentro da casa do pai, como os fariseus viviam dentro dos templos, como os religiosos hoje vivem dentro das igrejas, não perde uma programação. Pastor, ainda bem que eu perco algumas. Cuidado. Não use dessas desculpas para você falar que você não é uma delas, não é um deles. Esses homens viviam ou se auto-exploravam, mas não conheciam o verdadeiro amor de Deus. Hoje, meus amados irmãos, esses 6 pontos que eu enumerei nessa introdução, esses 6 pontos: fariseus, publicanos, pecadores, ovelha perdida, dracma perdida, filho pródigo 1, filho pródigo 2, esses 6 pontos do capítulo 15 de Lucas representam homens e mulheres que precisam de Deus e o seu cuidado.
E é por esse motivo que hoje eu quero trabalhar com você. Vou mostrar para você o Pai incomparável. Talvez você não tenha experiência boa com o Pai, como eu tive. Eu não tive a experiência boa com o meu pai. Separado, largou a gente. Pastor, você não tem essa experiência para falar de pai físico, não. Mas um pai espiritual, do pai que pagou um alto preço por mim, do pai que verteu sangue, mandou o filho pessoa verter sangue de mim, do pai que me mandou pagar um alto preço para me salvar, esse não tem experiência para falar. Devido a essa graça de Deus, vamos trabalhar 6 pontos dentro da vida do Pai. Lucas 15, versículo 20 a 24, depois o versículo 28, depois o versículo 31 e 32. Veja comigo aí, Lucas capítulo 15, versículo 20 ao 24, versículo 28, versículo 31 e 32. Vai mostrar o Pai incomparável para nós nessa noite. Bem assim, toma aqui mais. Acompanhe comigo, verso 20. E levantando-se, foi para o Pai. Está falando do vitório novo, que eu terminei a mensagem primeiro. Vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho lhes disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Verso 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa as melhores roupas, vestiu, põe um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Verso 28. Ele se indignou, o filho mais velho, ele se indignou e não queria entrar. Olha a ação do pai. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Agora, olha o verso 31 e 32. A resposta do pai para o filho mais velho. Então lhes respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, ou está comigo em algumas versões. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão, como pai único, mais uma vez, este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar ao Senhor. Grande Deus, te agradecemos pelo teu cuidado, pelos louvores dedicados ao Senhor e por essa passagem fabulosa de Lucas capítulo 15, aonde iremos abordar hoje, ó Deus, o Pai incomparável. Não somos dignos de, ó Deus, apresentar a tua palavra com profundidade, pois eu digo ao rogo, Senhor, ó Espírito Santo, que o Senhor mesmo fale aos corações aqui representados, inclusive o meu. Confie na tua palavra, pois queremos viver de forma digna para a honra e para a glória do Senhor. Amém. O extraordinário amor de Deus por você. O extraordinário amor de Deus por mim e por você. O Pai incomparável. Meus queridos irmãos, a primeira coisa nessa noite, que esse texto de Lucas capítulo 15 e esses versos que nós já estamos lendo hoje, no verso 20, a primeira coisa que vamos ver: o Pai
do Filho. O Pai incomparável, ele espera pelo retorno do Filho. O verso 20, a parte E, vamos ver o seguinte: que logo o Filho reconhece seus erros, o mais novo, reconhece a sua miséria, reconhece o seu estado de devassidão, de podridão, reconhece que ele fez a pior escolha da face da terra, que é desprezar o Pai. Ele reconhece que ele não poderia fazer aquilo que ele fez. Quando ele faz essa autoanálise, Deus ministra no coração dele para que ele despertasse no meio dos porcos e querendo saciar sua fome com a comida que os porcos comiam. Esse homem abre os olhos e fala bem assim: vou voltar para a casa do Pai. E o verso 20 fala: e foi, ele levantou-se e foi para a casa do Pai. E é interessante que a sequência desse verso 20 vai mostrar a atitude do Pai, que ele sempre esperava pelo retorno do Filho. Um Pai incondicional, um Pai incomparável, ele não desiste, ele espera ansiosamente pelo regresso do Filho desprezado, pelo regresso do Filho rebelde, pelo regresso do Filho que desprezou o seu amor, pelo regresso do homem e da mulher que andou, que preferiu andar em caminhos de erros, em caminhos de pecados, em caminhos de enganos, em caminhos de falsidade, numa falsa crença, numa falsa cultura, uma falsa religiosidade. O Pai espera o retorno do Filho. Veja o verso. Olha o que fala o verso: vinha ele ainda longe. O filho nem bem chegou perto, vinha ele longe, e o Pai já observava. O Pai já observava. Cristo mostra, meus amados irmãos, como que Deus ele em todo momento está acompanhando a jornada da humanidade, e como que ele até hoje tem acompanhado, e como que Deus anseia o retorno pelos seus filhos, como que Deus anseia o retorno daqueles que caíram em pecados, que preferiram as coisas ruins do mundo do que o amor de Deus, do que o amor do Pai. Cristo mostra como que o Pai aqui é uma representação direta de Deus em um cuidado, em uma espera pelo retorno daqueles que caíram em trevas. É por isso que o Evangelho é um retorno à casa do Pai, é um retorno à casa de Deus, é um retorno ao amor de Deus. Ainda longe, o Pai avistou o Filho. E olha que diz o texto aí, você pode ter aí: compadecido, ou seja, em compaixão, cheio de compaixão, com compaixão. O Pai observou o Filho vindo lá de longe, meio assim fraco, com as roupas todas maltrapilhas, talvez o cabelo todo arrepiado, fraco, devido à sua debilidade, devido à sua escassez de fome e de água. O Pai vê o Filho vindo, bem distante, mas o olhar do Pai não se engana. O olhar de Deus não se engana. Ali é meu filho. Aquele rebelde, aquele desprezou o meu amor. Mas ele está vindo lá no caminho. E o texto continua. Além de ser cheio de compaixão, além de ser cheio de amor, além de ser compadecido, o termo compadecido é consolador no coração agoniante que não conseguiu esperar esse pote de amor. E aí ele faz isso, compadecido, cheio de compaixão, ele corre, está aí os termos aí, correu, abraçou e beijou. Na cultura, meus amados, Cristo conta essa palavra em uma cultura rígida. Cristo olha para os fariseus e mestres da lei da época. Cristo olha para os religiosos que se diziam cumpridores da lei de Deus, mas não era. Que se diziam conhecedores de Deus, mas não era. Que se diziam detentores de anunciar o amor de Deus, mas não faziam isso. Eles usavam todos esses títulos para o seu bel prazer, para enriquecer os seus bolsos, como tem muitos hoje aí, que preferem o luxo que os títulos podem dar, mas não querem arregaçar suas calças, furar suas sandálias, pelo amor ao Evangelho de Deus.
não querem tratar as ovelhas como tem que ser tratadas, corrigindo como tem que ser corrigidas, ensinadas como tem que ser ensinadas, mesmo que doam. Mas tudo que tem que ser tratado, uma ferida, você não joga remédio em cima de sujeira. Não. Primeiro limpa-se a sujeira, para depois botar o remédio, botar os curativos. O que está sendo ensinado hoje pelos religiosos e os falsos mestres é uma cicatrização cheia de imundícias, aonde cicatriza muito rápido e a pessoa sai adiante e lá na frente começa a estourar os tumores, os pus, as coisas férias, e aí nada está bom, tudo está ruim, eu sou melhor e vou embora. O Pai, Cristo consta a palavra, meus amados irmãos, o homem, o Pai corre, abraça e beija. Sabe o que significa isso? Proteção. Porque se o Pai não fizesse isso, esse idoso, esse homem já de idade, não fizesse isso para com seu filho, com certeza, os vizinhos que estavam passando, vendo aquele filho que desprezou o amor do Pai, na vida deles, os vizinhos, com certeza, segundo a lei lá de Deuteronômio, se eu não estou enganado, capítulo 27, cada um deles ia pegar as pedras, porque é o que está na lei, é o que rege a lei. Aquele que despreza, que abandona, tem que ser digno de apedrejamento. Está na lei. Com certeza, os vizinhos passaram uma pedra, uma grande e pequena. Ali está o desprezado, ali está aquele miserável que desprezou o amor do Pai. Primeira pedra, segunda pedra, quarta pedra, quinta pedra, a morte do filho. O pai corre desesperado, ele levantou as suas túnicas, ele levantou as suas calças, porque para esse homem de posse, para esse pai honroso, para esse pai honrado, para esse pai que tem um amor incondicional, era algo repugnante, era algo incompreensível, não era aceito, não era aceito de honra. O pai se coloca em uma posição de desonra, como Cristo fez comigo e com você, como diz Filipenses capítulo 2. Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se humilhou a si mesmo. O Pai faz realmente isso. O Pai se humilha para quê? Para resgatar esse filho. Ele corre até o filho, e não somente correu, não, ele corre e abraça o filho. Você, ninguém toca nele, porque eu protejo, ele é meu filho. E meu beijo aqui significa um selo. Olha, eu tanto perdoo ele, eu tanto recebo ele, que eu ansiei o seu retorno, e o meu beijo é um beijo de selo. Ninguém toca nele. O correr do Pai, o abraçar do Pai é uma proteção para esse filho. Olha a segunda coisa, versos 21 ao 23. A segunda coisa, além do Pai esperar retorno do Filho, Ele, o Pai, Deus, Cristo Jesus, o poderoso Deus, o Pai aqui, meus amados irmãos, Ele ouve o seu pedido e derrama o seu perdão. O Pai não somente esperou o Filho, mas Ele ouviu. O Pai ouve o pedido e imediatamente o Pai derrama o perdão dele sobre o Filho. Verso 21 e o 23, até o 23. No 21, quando o Pai chegou perto do Filho, o Filho se lança. Alguns falam em uma desculpa programada, pode até ter sido uma desculpa programada no versículo 20, que ele fala: Pai, pequei contra o Senhor, pequei contra o Senhor, pequei contra os céus, não sou digno de chamar o Senhor seu filho, trata-me, Pai, como um escravo seu, trata-me como um servo, que é melhor do que eu estar lá fora. Se você olhar para o Salmo 51, Davi age da mesma forma. Davi reconhece que ele pecou contra os céus e contra a terra. Ele fala: Deus, pequei contra ti, somente pequei, Deus. Davi se coloca na mesma posição, o filho pródigo aqui na mesma posição: pequei contra o Senhor, pequei contra os céus, pequei contra a terra, não sou digno de ser chamado seu filho. Arranca, tira o teu nome daí do filho, mas trata-me como um servo seu, porque se
Versículo 21 mostra exatamente isso. Mostra a postura, meus amados, desse filho diante do pai. Mostra a postura desse filho que desprezou o pai antigamente, outrora, e agora mostra o seu retorno. E ele se coloca em uma posição de miséria perante o pai. E o pai ouve isso. Mas incrível, o pai incomparável, ele é tão incrível, ele é tão maravilhoso, que o verso 22 e 23 é como se Cristo olhasse para os fariseus, os religiosos, e falasse bem assim: olha só, há esperança para vocês. Vocês que ainda não entenderam esse amor de Deus, vocês ainda que não compreenderam a essência desse amor de Deus, há esperança, porque o filho pode ter esperança. O filho pode retornou, e o pai perdoou. Olha o verso 22, o verso 22 e 23 mostra a postura do pai, cheio de compaixão, amor e perdão pelo seu filho que outrora desprezou o pai. Está no verso 2. Ele fala: traga as melhores roupas. Irmãos, roupas aqui. Acompanhe comigo o verso 2. O pai, porém, disse aos servos, aqueles que correram junto com o pai. É interessante que no verso 20 não mostra, mas no verso 2 mostra que quando o pai correu, atrás dele vinham servos desse pai, vinham servos desse homem, vinham servos acompanhar e proteger esse pai. E ele fala bem assim para os seus servos: olha, meu filho aqui, eu protejo, ninguém mexe nele. Verso 20. E ele fala mais: trazei roupa. Repara comigo: roupa, anel e sandálias em seus pés. Primeiro, o filho na casa do pai não tinha roupa, não tinha sandália e muito menos anel. A roupa que o pai manda buscar não é do filho, é do pai. A nova vida de Cristo eu não tenho, porque eu sou pecador. Cristo me dá. Acompanhe comigo. A roupa não é do filho, é do pai. O pai manda buscar a melhor roupa dele, do pai. Pega a minha melhor roupa de festa e traga para meu filho. O homem que pecou, o homem pecador, o homem devido ao pecado e a maledicência do pecado, ele se afastou, ele está desnudo, ele está pelado perante Deus. E quando ele reconhece Cristo, Cristo veste esse homem com roupas de festa, como foi esse filho pródigo nesse momento. Ele fala: traga a melhor roupa, a minha roupa, não de qualquer pessoa, a minha roupa real, bota nesse meu filho. E mais, traga um anel, um selo de compromisso real meu, aonde eu selo pelo poder meu, e ninguém tira. E mais ainda, traga sandálias, porque ele não é somente um servo, ele é meu filho. Eu perdoei, eu corri, eu abracei, eu beijei, eu aceitei, eu perdoei. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, isso é de fazer estremecer o coração. Roupas que não são minhas, anéis que não são meus, sandálias, aonde, como diz João, ao olhar para Cristo, eu não sou digno de desatá-las. Sandálias que pertencem ao Pai, é posta sobre o Filho, em um selo, porque os servos da época andavam descalços. Não, ele é meu filho, é diferente, é separado, é escolhido, é preparado. Nada pertencia ao filho. E ele fala mais: traga um novilho cevado. O novilho cevado era usado em 3 ocasiões: sacrifício, pelas ofertas, ou para a grande fartura, um banquete para autoridades, muito importante, e um casamento. O pai, nesses 3 pontos, ele fala: traz o novilho, mata ele, porque meu filho foi perdoado. Comamos e bebamos, porque meu filho agora é restaurado a posição de filho. Nos alegramos nele, ele retornou aos meus braços. Nada pertencia. O pai ouviu,
o Pai derramou o seu perdão. A terceira coisa, nessa noite, a terceira coisa, meus amados, Ele, o Pai, é sempre o Pai. A palavra do filho não é a ele dos filhos, não, é a palavra do Pai. O Pai, Ele se alegra em mudar sua história. O Pai se alegra em mudar a sua história, a nossa história, a minha história. O Pai se alegra em mudar. Veja o verso 24. Olha só, porque este meu filho estava morto, ou seja, não tinha mais vida, vivia longe de mim. Esse meu filho desprezou a minha vida, estava morto e reviveu. Assim como a ovelha perdida, que ele fala que quando o pastor acha essa ovelha bota em seus ombros e vai e compadece com a sua só. Essa minha ovelha estava perdida, estava morta, mas eu reencontrei. Assim como a mulher da draga falou: vamos festejar, vamos alegrar, porque aquilo que estava perdido foi achado. O Pai fala que é a mesma coisa. Olha só, o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a festejar. Por quê, meus amados? Porque o Pai, Ele se alegra, Ele quer mudar a sua, a minha, a nossa história. O Pai tem prazer em mudar a história, e não mudar como eu quero, como eu falei no começo, não mudar como eu acho que tem que ser, também não mudar como o mundo quer, não, mas mudar como o Pai quer, como Deus quer, como tem que ser, uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida renovada por Deus, uma vida solidificada em Deus, por Deus e por Deus. Ser cristão, só de nome, o mundo está cheio de pessoas, o mundo está repleto de homens e mulheres que se dizem cristãos. No mundo gospel, então, nas canções gospel, como tem pessoas que falam assim: eu sou gospel, e criam uma canção. E pessoas, ao invés de avaliar aquela letra, aquela música, como nós somos vamos dizer a expressão, fracos, porque não conseguimos parar um pouquinho só para ouvir essa letra. E aí as pessoas acham que a canção exalta o homem, é antropomorfismo, antropocentrismo puro, aonde exalta o valor humano e despreza Deus, nem fala de Deus, nem cita o nome de Deus, e quando cita o nome de Deus, fala aí uma posição de desprezo a Deus, como o filho pode feito, fala uma posição de obrigação, onde Deus tem a obrigação de fazer aquilo que eu quero, não é aquilo que tem que ser. O Pai aqui não, Ele tem prazer, Ele se alegra sim em mudar a história como Ele quer. Ele fala: o meu filho está morto e reviveu, porque retornou. O meu filho está perdido e foi achado, então eu vou festejar, porque a história dele passada ficou no passado. Segundo Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, uma nova história é escrita pelo dedo de Deus, uma nova história é escrita pelo poder de Deus, uma nova história é escrita pelo mover de Deus, uma nova história é escrita pelo querer de Deus, uma nova história é escrita pelo Pai incomparável que Ele é. Esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e eu vou mudar a história dele. É isso que fala o verso 24. O Pai perdoa, o Pai ama, o Pai tem prazer em mudar a história. A quarta coisa, Ele, de novo Pai, Ele faz o que for preciso para despertar os seus. Verso 28. O Pai faz o que for preciso. Nos versos 20, nós vimos que o pai, ao avistar o filho mais novo, ele levanta do seu banco, da sua cadeira, sentado em um degrau, sabemos que ele levanta
rapidamente levanta suas roupas e sai correndo para proteger o filho. O verso 28 nos mostra agora um outro contexto. O filho mais velho agora é uma atitude de pura arrogância, é uma atitude de puro orgulho por se achar: eu fiquei em casa e nunca festejei, porque não quis, não conhecia o pai, não conhecia o amor do pai, não sabia os valores que o pai concedeu a ele. Às vezes somos nós assim, Deus nos dá grandes coisas e nós somos tão mesquinhos que achamos que os nossos pedidos, as nossas vontades são melhores do que as de Deus. E Deus disse: meu filho, eu tenho coisas grandes para você, e você se prende a coisas mesquinhas. Não conhece quem sou eu, não conhece o meu amor. Olha aqui, olha o verso 28. Ele, o filho mais velho, quando ele ouviu, quando ele está chegando à sua casa, ele ouve as músicas e vê aquele barulho. Aí passa uma criança, o servo lá é uma criança de 10 anos de idade, mais ou menos 10 anos de idade, não é um servo adulto, é uma criança. Ô guri, chega aí. Pai, o que está acontecendo lá naquele cara lá? Mas você não sabe. Não, você não sabe. Não, estava trabalhando. A desculpa dele, né? Estava trabalhando até agora. Rapaz, o seu irmão voltou. Ele nem soube se o irmão voltou bem, prosperamente, fisicamente. Ele simplesmente se indignou. Ele não perguntou: como é que voltou esse meu irmão? Voltou bem? Rico? Todo poderoso? Não perguntou isso. O cara está comigo e falou assim: o seu irmão voltou e o seu pai festejou a volta dele por ele ter voltado são e salvo, por ele ter voltado em segurança, por ele ter voltado para a casa do pai. E o pai, esse filho novo, esse filho mais velho, está no verso 22, 25 e diante, você pode ler aí. Ele se indigna, e o verso 28 fala bem assim: e ele indignou-se ao ouvir esse relato, e não queria entrar. Ô filho birrento, miserável, há uma surra, está sendo tomado. Aqueles que protegem, falam: não pode corrigir o seu irmão, vão perseguir, não tem problema. Ele se indigna, não quer entrar. Mas o pai, assim como ele se levantou, no verso 20, correu até o filho mais novo, ele da mesma forma se coloca em uma posição de desprezo para salvar o filho mais velho. Ele se coloca em uma posição de inferioridade para resgatar o filho mais velho. Assim como ele correu para buscar o seu filho mais novo, ele sai da casa em uma posição, em um contexto totalmente desfavorável ao pai. Porque imagina os convidados vendo aquele homem saindo da casa e deixou todo mundo na sua, para atender um filho birrento, atender um homem que vivia dentro da casa e não conhecia o amor do pai, para atender uma pessoa que vive dentro das igrejas, um contexto religioso, e não conhece Deus, não conhece Cristo, não conhece o amor de Deus, não conhece o perdão, a graça, a misericórdia, o Deus que transforma a história, não conhece. Olha, comigo. Ele fala assim: não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliar com ele. Na postura do arrependimento do filho, na postura de arrependimento do filho perdido, de morte do filho mais novo, o pai correu ao seu encontro, protegendo. Agora, na postura desse filho, no filho mais velho, a sua atitude de fúria, de orgulho, de prepotência, de arrogância, o pai move-se mais uma vez em uma posição de desprezo para ele, uma posição de escárnio para ele, para o pai. Ele se move para sair ao encontro desse filho e conciliar-se com ele. Não fica assim:
Para que você está fazendo isso? Por qual motivo? Ele, o Pai, faz o que for preciso para despertar os seus. Mas grave, uma hora, essa ação de Deus, ela vai cessar. Não se iluda que essa ação de Deus vai ser eterna, porque um dia tudo cessa, tudo passa. Um dia, se Cristo voltar antes, ou se a morte me alcançar, espero que você esteja na posição de arrependimento diante de Deus, e não arrependimento barato e fingido, não, mas um arrependimento sincero, de entrega, comprometido a Deus, porque Ele faz o que foi preciso, fez o que foi preciso, mandou Cristo para te salvar, para nos salvar. A quinta coisa, e penúltima coisa, Ele está sempre presente. O verso 31. Não vou demorar sobre esse moço. Ele está sempre presente. Ele fala bem assim, verso 31. Filho, tudo, respondeu o pai, meu filho, tu estás sempre comigo, mas não conhecia o pai. Não faltava uma informação, mas não conhecia Jesus. Não conhecia todos os louvores da face da terra, mas não conhecia o autor dos louvores. Sabia fazer várias coisas, mas não conhecia o sustentador das nossas vidas. Ele, o Pai, está sempre presente para ser visto, para ser conhecido, para ser atendido. O Pai está sempre disposto a falar: esse aqui, filho, aprende de mim, busca, conheça, prossiga em conhecer. Ei, filho, eu estou sempre aqui, diariamente com você, e você está sempre comigo. Olha, ele fala: tu sempre estás comigo. Mas o filho vivia longe do pai, distante de Deus, não entendia, não compreendia. O pai é compreensível ao seu lado. O Pai é amoroso ao seu lado, o Pai perdoador ao seu lado, o Pai que poderia e pode e vai poder e sempre poder, querer Deus, mudar a história ao seu lado. Talvez você hoje que está visitando ou assistindo, é a mesma forma, vive da mesma forma, não compreende como que Deus muda a história. E eu te apresento, reconheça Cristo Jesus como um suficiente salvador da sua vida, reconheça os seus pecados, se renda a Deus, faça igual o filho pródigo mais novo: pai, peguei, não mereço ser dízimo de filho, me trata como servo seu. Reconheça que você sem Deus não é nada. Queridos irmãos, a humanidade sem Deus é como os zumbis que caminham, caem em poço de destruições. O homem sem Deus não é ninguém, a mulher sem Deus não é ninguém. Ela vive uma vida de fachada, o homem vive uma vida de fachada, até cair o túmulo, até abrir o túmulo, e ele cai ali, e ele tem um ponto e fala: rapaz, por que eu não ouvi? Desprezei o amor, não dei valor ao amor, não retornei à casa do Pai. Tudo o que é meu, tudo o que é meu é teu. Verso que ele fala. Sexta e última coisa. No Pai, nesse Pai, nele existe esperança e vida festiva em todo momento. A última coisa, no Pai, somente nele tem esperança e vida festiva em todo momento. Verso 32. Ele fala: entretanto, era preciso festejar, porque esse pecador do mais novo, ele retornou. Esse pecador, esse seu filho, era preciso nos alegrar. Olha, porque o Pai une, reata os laços. Esse teu irmão que você desprezou, no verso 26, ele fala, o filho mais velho fala:
este teu filho desprezou a irmandade, o Pai que une novamente, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esperança e festividade na presença de Deus. Sabe o que significa isso? Vida plena, vida eterna, vida perdoada, vida protegida, vida segura, vida restaurada, mudança, vivendo em novidade de vida a cada momento, com o Pai, no Pai e sendo guardado e orientado por Deus. É por esse motivo que Jesus falou: Ei, eu sou o caminho. O filho andou por caminhos tortuosos, muito longe, o mais velho também. Eu sou a vida. O filho novo viveu longe do Pai, uma vida aquém do Pai. E o filho mais velho também, uma vida longe do Pai. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. O filho mais novo viveu verdades, mentiras disfarçadas de verdade. E o filho mais velho também viveu uma verdade que ele não compreendia, um amor do Pai que ele não compreendia dentro do lar. Eu não sabia quem era o seu Pai. E você sabe? Você conhece Deus? Você conhece realmente Jesus? Você sabe que Ele sofreu, morreu e padeceu por você? Você sabe que Ele espera ansiosamente a sua volta? Você sabe que Ele fez e faz o impossível para restaurar a sua vida? Você sabe, você conhece, você realmente entende que Ele pode mudar a sua história? Se você sabe, entrega a Ele a sua vida. Se você ainda não sabe, que hoje você possa estar ciente que não há esperança fora de Cristo, não há vida fora de Cristo, não há verdade fora de Cristo. Cristo pôs a palavra para mostrar aos religiosos: longe de Deus não há vida, longe de Deus não há esperança. Não basta estar dentro da igreja, é preciso ser igreja. Não basta somente falar de Deus, é preciso viver com Deus. Não basta somente saber que Cristo voltou, é preciso voltar e viver em Cristo e ansiar a volta dele, a me retornar, a me levar aos céus. É atitudes. É atitudes. A minha oração é que você entenda o grandioso amor de Deus por você. O Pai incondicional, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus. Vamos orar. Poderoso Deus, Pai querido, Pai amado, nas tuas mãos poderosas colocamos as nossas vidas. Ah, Deus, ah, Pai, reconhecemos que muitas vezes vivemos muito aquém do que é necessário viver. Às vezes, ó Deus, damos desculpas para não vivermos uma vida centrada no Senhor. Não tenho tempo, não preciso disso, não preciso daquilo. Às vezes, ó Deus, muitas vezes nós também nos empenhamos tão afinco, ó Deus, e achamos que pelo nosso empenho nós temos o pleno conhecimento do Senhor, e muitas vezes somos enganados. Grande Deus, mas que nessa noite o Senhor venha abrir os nossos olhos, que cada um que está presente entenda que a melhor coisa para nós, a melhor coisa para mim, a melhor coisa para ele, para ela, a melhor coisa para cada um de nós é realmente conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor. Entendemos que um Pai incondicional, único e absoluto, que cura, que protege, que perdoa, que salva, que festeja a alegria do Filho, é o Senhor, que pagou um alto preço para me salvar. Deus, ó Espírito Santo, que o Senhor age em cada coração, e quebranta, e ensina,
e orienta cada um de nós, pois precisamos do Senhor. Que essa noite seja uma noite, ó Deus, seja uma noite onde a nossa mente ela seja chacoalhada, e o nosso coração despertado para vivermos uma vida cristã pautada no Teu querer. Dá-nos uma semana abençoadíssima, repleta de experiências poderosas com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E agora, Deus, o amor de Deus, Pai poderoso, e que a graça soberana de Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador, e que as doces e poderosas e repletas consolações do Espírito Santo de Deus reina sobre a minha vida, as nossas vidas, as nossas famílias, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Boa paz. Que Deus abençoe a sua vida. Pense nisso. Conheça Deus. Conheça Cristo. Conheça. Deus abençoe a todos.